Hola, buenas tardes a todas las Oi, personas boa tarde a todas as pessoas que nos estão acompanhando na sede da Conferência Interamericana de Segurança Social. de las siguientes actividades. Vamos entrar nas nossas seguintes atividades Dar un saludo e para panelista, complementar nesse seguinte pasar la palabra a nuestro secretario panelista, general. vamos passar ao nosso secretário-geral. Muchas gracias. Para poder darle la palabra a nuestro secretario. Nós queremos passar a palavra para o nosso secretário e também nós queremos dizer também que nesta semana nós vamos estar compartilhando de diferentes temas da nossa conferência. Nós vamos estar abordando diferentes painéis, vamos pensar um pouco sobre o envelhecimento, as tendências e alguns retos que representam. Também vamos estar falando sobre o tema da investimento de fundos de inversão, de investimento. Também nós queremos dizer que a organização deste painel foi bastante relevante, com a participação das sub-regiões de segurança social da nossa conferência. Nesse sentido, também nós queremos falar que nos acompanham diferentes organizações aliadas e pessoas expertas em segurança social na nossa região. E nessa semana diz que nós estamos reflexionando mês da segurança social. Nossa membresia tem tido diferentes atividades programadas e agora nos acompanha em Zoom o secretário-geral Álvaro Hernandes, a quem eu passo a palavra para a inauguração deste painel. Muito obrigado, Luz. Boa tarde a todas as pessoas que nos estão acompanhando na sede da Conferência Interamericana de Segurança Social. De forma virtual, eu quero cumprimentar a todas as pessoas que estarão participando nessa seguinte atividade, que está a cargo da Comissão Americana de Financiamento, e será uma plenária que falará um pouco sobre investimento, e nos acompanha Luiz Martins, da Caixa de Seguro do Panamá, presidente de financiamento. E muito obrigado por estar acompanhando um técnico especialista de segurança social da Associação Internacional de Segurança Social. Também está conosco o Eric Osso Seron, que presidência financeira da Comissão de Ahorro para a Velhice, para a Aposentadoria. Nós também está Jorge Melendes, da Afore 21. E obrigado a todos aqueles que participaram nessa plenária. Pedro Alcântara, plural, que é o vice-presidente da Comissão Americana de Financiamento, é diretor da política do envelhecimento para a segurança social, que ele viajou para o México para acompanhar-nos neste evento. Estes expertos, desde a sua perspectiva, nos estarão comentando das considerações que nós precisamos ter para investimento, para sustentabilidade, para a aposentadoria, para a educação e para o melhoramento do bem-estar financeiro de nossos trabalhadores, e a contribuição dos fundos de pensão para a velhice. Nós estamos falando constantemente deste tema, nós temos vários analistas de investimento que vão estar aqui comentando. Sim, mas nesse momento nós vamos passar para Martínez, que vai estar falando, dando a plenária desta tarde. Muito obrigado a todos os que estão presentes neste painel.
para o fundo de pensão, de aposentadoria e que nos estão acompanhando. Eu gostaria de apresentar a estes dois que são nossos moderadores, que estão nos acompanhando: Pedro Alcântara Polanco, advogado da área financeira. Ele tem estudado sobre sistema e direitos econômicos. O senhor Alcântara tem a posição de diretor de capacidade de sobrevivência do Conselho Mundial em República Dominicana, na Conferência Interamericana para o período de 22-25. O senhor Alcântara está como diretor do Sistema Actuário Político do Seguro para a Velhice e Sobrevivência do Conselho de Segurança Social. Também vou passar a palavra. Antes de passar a palavra, Pedro, eu gostaria de dar o nome da Comissão Americana de Financiamento, um especial agradecimento a Álvaro pelas comissões das regiões, por fazer esse evento da Semana de Segurança Social. Esperamos que ao futuro nós possamos continuar dando seguimento a esse trabalho. Também queremos cumprimentar e passar o microfone ao nosso próximo conferencista. Nós temos agora a nossa primeira conferência. Ele é técnico em segurança social desde julho de 1986. Ele é coordenador da comissão técnica dessa mesma associação sobre prestações familiares e técnica, que também são associações, sobre investimento nos fundos de assistência social, e contribui com os projetos de desenvolvimento e conhecimento no amplia para a segurança social. Resposta a la pandemia, la resiliência e a sustentabilidade com um enfoque na família. Queremos dar a bem-vinda a esse painel. Can I please gain access to open my video, please? Vocês poderiam, por favor, me dar acesso para o vídeo? I don't know if my presentation is on the right side, please. Poderiam me ajudar, por favor, aqui a apresentação esteja do lado direito, por favor. Oh, okay. That's good now. Thanks. Okay. Thank you very much for the opportunity given Muito obrigado por esta oportunidade on behalf of the para poder fazer essa apresentação em representação da Associação Internacional sobre Segurança Social. O meu nome é Paul Mandois, eu sou especialista técnico em segurança social da IECSA, faço a coordenação para o benefício da família e fundos de investimento. Vou dar uma apresentação breve, vou falar um pouco sobre os nossos resultados, com um enfoque nos nossos resultados. Qual é o papel da ISA no direito
do direito da segurança social, o financiamento de aposentadoria, o desenho dos esquemas de aposentadoria, o investimento em fundos de taxas e princípios, fundos de aposentadoria, estratégias de investimento, decisões de investimento, e vamos terminar perguntando quais são as estratégias em um mundo tão give a brief on what ISA, the International Social Security Vamos começar revisando the leading global e aprendendo um pouco o que é ISSA. É a instituição líder under the que auspices foi fundada em 1927 as at date it counts a total of 322 com member o institutions. apoio de organizações globais. Tem 323 organizações que são membros, América, África, Pacífico e Europa. Nós temos representação em 163 países, System. We have dentro dos sistemas das Nações Unidas. Nós temos 19 escritórios like I said, de comunicação de vinculação e pontos locais, e temos 13 comissões técnicas e grupos de trabalho. the point of discussion for today's session. Uma deles é o ponto de análise desta sessão. Nós temos 13 conjuntos de alinhamentos From government de diferentes pontos, desde o governo, o investimento em fundos de aposentadoria, segurança. ISA website. Esses alinhamentos estão disponíveis no nosso site do ISSA. Over 8 Nós temos 67 pessoas em Genebra e temos mais de 8.700 registros em direito de ISSA. Essa é para que vocês possam ver um pouco sobre essa associação. Vamos ver um pouco, vamos passar ao enfoque desta reunião, que é o investimento. Antes de entrar no núcleo do investimento, eu gostaria de analisar um pouco o direito o direito da segurança Universal Declaration of social. Nós podemos dar conta que depois da Declaração dos Direitos Humanos, que a segurança social é um direito fundamental para o ser humano, e está no artigo 22 e 25, nessa Declaração de Direitos Humanos, que foi transladado para o direito social e com o Pacto de Direitos Políticos e Civis. Isso também pode ser visto no Convênio Transcultural de 1996. Este pacto, antes desse pacto, a ILO adotou os estándares mínimos diante da convenção, que é a Convenção de 1962 de ILO, de Segurança Social. Isso se divide em 9: pensão, desemprego, segurança de maternidade, velhice. E nós podemos dar-nos conta de que as pensões, ou seja, a aposentadoria, são os mais atingidos nesse ponto. of these 9 branches, you have old age, invalidity, and survivors. Those are generally covered by pension. Temos a velhice, deficiência, invalidez. Contributory and non-contributory. E a gente pode perceber que os programas nacionais são de contribuição e não contribuição. You have the Temos contributory pensões, schemes, and for the contributory schemes, também temos vários esquemas de contribuição e não contribuição. O foco da apresentação aqui é o de contribuição, para o qual temos vários esquemas. like I said, on the financing, I will focus on the contributory Então, com o financiamento de pensões e os fundos de pensões, benefits programs or como já foi dito, precisamos definir os benefícios e os esquemas para contribuição. are increasing their funding levels. Recentemente, o benefício definido e a contribuição definida têm o mesmo objetivo de obter as reservas suficientes. Por isso, é uma atividade central na administração de esquemas de pensão.
Basicamente, são lucros definidos para serem consumidos ulteriormente e são definidos pelos empregadores e transferidos para sistemas de pensão e contribuições de previdência social. Isso poderia ser também de forma escalada, com, com prêmio. Os esquemas de pensão devem proteger essas reservas na forma e na substância. É a salvaguarda dos ativos. Por exemplo, um acumulado de $10.000 deve ser mantido de alguma forma. E devemos nos assegurar de mantermos o valor dos ativos. Para isso, devemos levar em conta a inflação. No mínimo, devemos esperar que os fundos de investimento, de pensão sejam um investimento, pelo menos para manter o valor da inflação. Também temos mudanças nas divisas que poderiam ter um impacto negativo no valor. Por isso, as reservas de pensões devem ser investidas com três enfoques. Em primeiro lugar, salvaguardar, depois proteger contra a inflação e, finalmente, gerar renda. Qual o mandato e o desenho dos esquemas de pensão? O quadro deles tem a ver com o dever do governo para garantir que haja uma seguridade social universal. Para isso, os programas devem garantir um acesso efetivo caso houver alguma emergência. Por exemplo, temos uma perspectiva, uma dimensão de esquemas de pensão de operações. Quanto à visão, devemos assegurar a viabilidade financeira e melhorar a sustentabilidade a longo prazo dos sistemas de pensão, e isso seria por meio do governo financeiro. Assim, sempre temos o desafio de fornecer sustentabilidade a longo prazo para os sistemas. Quando vemos a equação dos sistemas de pensão, há três dimensões-chave. Em primeiro lugar, o acesso aos benefícios. Depois, a acessibilidade. Quem pode pagar isso? Quem tem acesso a isso? E depois a idoneidade também, para que os benefícios sejam adequados para as pessoas que participam no sistema de pensão. Por isso, iremos tentar analisar os investimentos em fundos de pensão, os princípios e, como podemos ver, temos a evolução típica da despesa do fundo de pensão. É estabelecido que o sistema de pensão deve ser feito num período de 70 anos. Nesse período é mais ou menos afastado. E temos também uma lacuna que uma taxa fixa num período específico que vai além da despesa. E quando as contribuições forem menores, as reservas serão utilizadas para os benefícios, para as prestações. Essas reservas são investidas nesses três enfoques, em primeiro lugar para salvaguardar e depois para gerar renda também. Os fundos de reserva são investidos com uma expectativa de ter resultados positivos de acordo com o conhecimento disponível. Isso é desenvolvido nos lineamentos da ISSA. Estamos analisando a decisão para tomar as melhores decisões com base na informação disponível. Precisamos também de bastantes ativos líquidos para compensar os benefícios quando necessário. Frequentemente, são benefícios baseados no custo. Também devemos ver quais as formas de investimento e se esses princípios forem cumpridos, tem que ter uma utilidade econômica para os fundos de pensão também e devemos ver também os impactos sociais e econômicos.
Além do mais, o critério para a gestão e desafios das pensões. Os fundos de investimento não têm apenas o objetivo de maximizar o lucro. Quando falamos em fundos de pensão, esse é o princípio fundamental. Quando tentamos maximizar, estamos tomando riscos além do desejável para a instituição. Tentamos maximizar o ganho, mas também temos salvaguardas, freios, e isso precisa de níveis de correlação maiores do que o investimento clássico. Também tem o desafio de minimizar o risco, e para isso precisamos construir um portfólio no qual temos ganho constante, qual o ganho, o rendimento, e depois devemos otimizar o tempo. Precisamos investir o mais possível a longo prazo para evitarmos flutuações nos mercados e volatilidade. A preocupação, então, quais são as preocupações em termos de liquidez, por exemplo, para pagar os benefícios? Devemos considerar o conceito de gestão de investimento, de aposentadoria, e temos comparações para vermos os critérios que queremos atingir. Isso tem a ver com as considerações que esperamos dos fundos de pensões. What happens? What's the pension environment, the investment environment? I want us to look at pension funds and Qual o ambiente de investimento? Eu quero analisar o ambiente de investimento, os fundos de pensão. Então, em primeiro lugar, os mercados financeiros. Na maioria dos países, os mercados financeiros não estão bem desenvolvidos e não estão bem equipados. they are ill-equipped or they are saturated. Eles ou trabalham em países no qual o mercado não é ideal, tem problemas de desenvolvimento e de equipamento. Então, precisamos de estratégias para resolver esses problemas e devemos ver esse problema. Geralmente, o objetivo é minimizar o risco e maximizar o retorno. Há uma presunção que há uma correlação entre risco e retorno. Se um for menor, o outro vai ser maior. Devemos trabalhar no intuito de minimizar os riscos e, no mesmo tempo, maximizar os retornos. Ambos os dois têm interesses contrapostos, então precisamos de equilíbrio. Também temos desafios emergentes, temos desafios constantes. E quais esses desafios emergentes no esquema de pensões? A transição demográfica e a população que fica mais velha, como já falamos. Estamos falando aqui do envelhecimento e o problema aqui, o debate das reformas de pensões. A gente já viu isso em países como o Chile, por exemplo, no qual as prestações e os seus sistemas foram revisados e depois foram revertidos. Temos também transições, mudanças políticas, econômicas. Quando há mudanças políticas, há mudanças de estratégia, também mudanças nas legislações, como essas têm um impacto sobre os alinhamentos. Temos transições econômicas, tecnológicas também. Temos a nova informalidade devido ao panorama que estamos encarando. Temos as mudanças climáticas, novos riscos, eventos extremos. Todos os países vemos o que acontece com a gente com a pandemia da Covid-19. Então, com a questão de sustentabilidade no contexto do acesso, acessibilidade e idoneidade, devemos ver como explicar isso. Nos países, os governos querem que as taxas de contribuição sejam baixas, também querem garantir que haja um limite de contribuição e precisamos ver a população que tem cobertura, a que não tem, a duração dos benefícios, ou seja, se uma pessoa viver mais, irá
precisar de benefícios por mais tempo. Então, para mostrarmos essa visão dos investimentos, eu queria considerar uma situação hipotética na qual estamos tentando construir um caso para ver como seria desenvolvido nos princípios de investimento a longo prazo. Sabemos que o investimento é baseado numa modelagem na qual temos ativos e vemos quais são utilizados a longo prazo e como. Temos o caso de US$ 150.000 de contribuições por ano e as despesas de prestações são de US$ 100.000. Então, poderíamos fornecer esses números em milhões para ter o ponto de vista macro, mas também temos uma constante para os próximos 30 anos, com crescimento de 7,4% do produto interior bruto. No modelo Excel, mais ou menos seria o que vemos do lado direito. Essa despesa de prestações cresce ao longo do tempo e as contribuições irão crescer também, mas não no mesmo ritmo que as despesas para as prestações. Então, isso quer dizer que as reservas, ou seja, esse excedente vai baixar com o tempo, então essas contribuições complementares irão diminuir também com o tempo. E as reservas acumuladas a gente já tem. Porém, o que acontece é o seguinte: a gente percebe que durante os primeiros 10 anos existe um aumento das reservas. Durante esse período, acumulamos reservas e temos contribuições que são maiores do que as despesas. Temos a possibilidade de criar despesas depois, nos seguintes 10 anos, com base nas suposições que fazemos nesse cenário, a gente percebe que as despesas são maiores do que as contribuições. Então, isso quer dizer que não podemos ter reserva acumulada. Vamos precisar tirar dinheiro dessa reserva para as prestações. E a partir do ano 20, as nossas reservas são negativas. A equação tem a seguinte pergunta: com essa modelagem, como desenhamos a nossa estratégia de investimento? Quais as estratégias que devemos levar em conta para os objetivos de investimento? Devemos considerar os princípios de eficiência, disponibilidade, rendimento. Aqui, por exemplo, a gente tem que ver que é um problema com a liquidez. Temos mais contribuições do que despesas, então devemos nos focalizar nos rendimentos para podermos maximizar os nossos retornos, porque não é um problema de liquidez. Depois, nos seguintes 10 anos, as contribuições diminuem em relação às despesas e devemos garantir que os nossos investimentos sejam seguros, com liquidez, para podermos utilizar isso para pagar as prestações. Nessa segunda década, temos um foco na liquidez sobre os rendimentos, porque temos menos liquidez na primeira década e na última década, basicamente, não temos reservas porque vamos para o negativo. E a pergunta é, em que se está basando na liquidez e como nós podemos estimular esse ambiente econômico a nível macro para poder explorar alternativas, melhorar o crescimento econômico, para poder criar mais contribuições e manter isso de forma líquida. Isso nos vai permitir financiar os benefícios e, basicamente, este é o modelo que nós aplicamos e depois analisamos nas dinâmicas. One thing that we should try and understand here is that beyond the traditional risk return strategies that are used by social security institutions, there is an important dimension that we need to bring in line. That is, look at the risk, we look at the returns, we look at the opportunities, we look at the constraints, not just risks and returns. Now, the final slide, we look at
what's investment strategies in a changing world. First, Em um mundo estratégico. Primeiro, nós temos que ver e aceitar o fato de que nós estamos em um ambiente que está mudando. A globalização está melhorando a correlação nos mercados financeiros, e isso tem feito que seja menos atrativo. Nós podemos investir nos mercados financeiros, mas se a globalização aumenta, é uma correlação que aumenta. E se você está em dois lugares geográficos, já não é tão atrativo, porque a maioria dos países, se é que não todos, tem visto um melhoramento nos seus mercados financeiros e estão correlacionados. E os requerimentos de capitais domésticos que têm a necessidade que os países em desenvolvimento possam se ajustarem às regularizações. Os países tratam de restringir as suas legislações e são menos atrativas porque não têm o direito para investir fora do país. Está a política monetária, estão os impactos dos fluxos financeiros, que estão as taxas de interesse, o abastecimento de dinheiro, a devaluação das moedas, estão também o âmbito macroeconômico, que nós estamos dando conta que os sistemas econômicos e sociais que estão predominando, como já foi ensinado, não trabalham em si, eles estão conectados de forma econômica, e a inflação está jogando um papel muito importante no emprego e na segurança social. Também está a mudança climática. A mudança climática afeta todas as facetas da sociedade, incluindo o determinante da saúde. Ainda que nós vejamos isso de forma física, também a recomendação de 2012, a recomendação 2.2 fala sobre o acesso à segurança dos ingressos e a atenção e ao cuidado. Se você vive num âmbito onde existe o impacto pela mudança climática, também vai ter uma participação nesses fatores que também vão ter um impacto na assignação e da construção da carteira. Como nós podemos ver, nós estamos passando de um âmbito que era minimizar os riscos, e agora nós já estamos passando a optimizar as oportunidades. Mas a pergunta que quais são as oportunidades que nós temos a nível de segurança? Nós precisamos proteger esses fundos de pensão. Quais são as estratégias que temos? Nós estamos gerando esses modelos para criar valor para instituições de seguro social, para o âmbito governamental também fortalecer a sustentabilidade, e a meta é melhorar o acesso aos benefícios das sociedades sociais e os seus serviços. Se você gosta, eu estou estou disposto aqui para fazer perguntas e respostas. O moderador vai me informar, eu devolvo a palavra para o moderador. Muchísimas gracias, Mondoa. Deme um momentito. Dá-me um minutinho, por favor. Por essa participação tão excelente, nós queremos agradecer as pessoas que estão no Zoom, nas redes sociais Interamericana de Segurança Social. A perguntas e respostas ao final da sessão, nós estamos recapitulando na janela de perguntas e respostas que o Zoom deixou aberta para que através das diferentes redes sociais, vocês podem fazer chegar para a nossa reunião. Eu gostaria de apresentar o Ócio Seron, ele é diretor-geral de risco da CONSAR, onde ele participou ativamente, entre muitos outros projetos e temas,
na imigração do SAS para Afores, tentando melhorar os recursos e a integração de certos critérios, onde as normas aplicáveis aos processos de investimento e riscos das Afores. Anteriormente, ele fez parte do grupo de atenção na Amafore e no grupo de investigação para a prevenção de lavado de dinheiro e financiamento de terrorismo em HSBC. Ele estudou na maestria em finanças, em management de França, e conta com uma certificação emitida pela European Federation Financial Society. E faz. Vamos ouvir o maestro Osso Seron. Muito obrigado pelo convite, pela apresentação. Poderia me confirmar se podem ver a minha apresentação? Perfeitamente. Muito obrigada. Para aproveitar o tempo, eu vou começar diretamente com o tema. Eu vou falar um pouco sobre como se vê o tema da sustentabilidade para a aposentadoria. Para entrar em contexto, eu gostaria de pôr o fundo de pensões entre países, as diferenças e como são gestionados aqui no México. Atualmente, as Afores, que são as organizações responsáveis de administrar os fundos de pensões, têm mais ou menos uns 6 milhões, como 300 bilhões de dólares. Desses recursos, praticamente a metade representa o rendimento que o fundo de pensão tem adquirido e aportações diretas dos afiliados aos sistemas. Conseguiu dar rendimentos de 11,3% nos últimos 10 anos e representam, hoje em dia, um pouco mais de 10% do PIB. Isso é importante pôr em perspectiva, porque quer dizer que os inversionistas são os maiores e mais relevantes do país. E conforme eles estão crescendo e sofisticando o seu investimento, enquanto a economia do país e o sistema financeiro. As últimas mudanças relevantes no sistema financeiro, no sistema de pensões, ingressa. Basicamente, esse esquema, o que ele faz é se adequar da melhor maneira ao trabalhador, ao fundo onde ele está afiliado, e que o perfil de risco vai diminuindo conforme o trabalhador vai se aproximando da sua idade de aposentadoria. Esse esquema tem nos permitido melhorar a forma em que se gestiona os recursos e possa se focar. Outra coisa importante que foi feita nos últimos anos foi uma reforma à lei do sistema de aposentadoria de 2020, onde as mudanças mais importantes foi acrescentar as aportações que foram feitas para a pensão, e de até 15%, e que isso vai sendo gradual. Isso já se pode notar. Basicamente, o que eles fizeram foi modificar a estrutura do sistema de retiro. As administradoras conhecidas como Afore planteiam os sistemas de recursos. Por exemplo, foi necessário ajustar alguns sistemas regulatórios por causa da reforma da pensão que foi feita em 2030, já devem ser duplicados de acordo com o que nós temos hoje em dia. Outro exemplo que nós podemos ver também é estar em busca de potencial instrumentos de investimento, como recalibrar os limites que já estão estabelecidos de tal maneira que possa diminuir os riscos e visualizar os riscos que tem dentro das carteiras de investimento. O quarto ponto é inclusão nas práticas de ativos, e pensando neste ponto, nós vamos centrar nos pontos de sustentabilidade. Para ampliar um pouco o panorama
Ao fechar o mês de março, os Afores participavam em mais de 100 emissões etiquetadas de bono verdes, bônus sociais, bônus azuis, bônus sociais e todas as etiquetas que existiam no mercado. Dessas emissões, a terça parte está com a possessão desses instrumentos, para que possam estar na carteira dos fundos de pensões. E se nós focamos somente naqueles instrumentos que participam, porque não todo o mercado participa, pode subir até 45%, ou seja, participam às vezes com uma tendência importante. Isso já representa 3,36% dos ativos netos. Parece ser pouco, mas se nós vemos a perspectiva com o sistema e os recursos que são gestionados, já não é um investimento tão pequeno. Como nós pensamos desde a CONSA, que é o organismo que regulariza as pensões, por que é importante a inclusão dos fatores ASR no sistema de retiro ou de aposentadoria? Nós vemos aqui 2 pontos de vista. Existe um vínculo inerente a ASR e os fundos de pensões. Isso radica que é necessário maximizar e diminuir os riscos. Mas também necessitamos associar de maneira mais eficiente, garantizando que seja sustentável e que seja não somente econômico, senão que tenha outros matizes que possa ajudar a sociedade e ambientar a sociedade, prepará-la para o ambiente onde eles vivem. Ter uma missão, ter uma visão e ter objetivos. O objetivo principal é transformar o sistema de retiro, de aposentadoria, garantizar os nossos fundos de ahorros, não somente em matéria econômica, senão que também com a qualidade que vão ter nessa etapa da sua aposentadoria. Particularmente, o que é que nós temos feito como reguladores e supervisores para o fundo de pensão? Nós estamos apresentando aqui uma pequena linha de tempo que nós temos desenvolvido e como tem crescido a regularização na comissão. Praticamente, começaram em 2016 a ser gestionado dentro da comissão. Em 2016, a disponibilidade de informação, ou na etapa que se encontrava como amadurecimento e conhecimento, a mesma comissão e o mesmo mercado financeiro com a matéria ambiental era realmente muito escassa. Eles estiveram conversando e analisando, e até 2018, em uma das nossas disposições de matéria de normativa, que é a circular financeira, foi emitido o primeiro regulamento em material de ASR, e foi pedido de forma voluntária para os fundos de pensões. Basicamente, em 2018 até 2019, nós podemos dar conta que, se quiséssemos que esses temas fossem mais aprofundados em fundos de pensões, era necessário que deixasse de ser opcional e passasse a ser obrigatório, que tivesse uma regularização. Porém, isso não entrou em vigor até 2022, até o primeiro dia de 2022. Eles tiveram um prazo, mais ou menos, um espaço de dois anos, mais ou menos, para recuperar esse conhecimento por eles de forma interna e depois colocar no dia a dia dos pensionados. Mais ou menos por meio de 2002, por maio de 2002, como matéria normativa, em 2022, também, ao final, no último trimestre, foi feita uma atualização pedindo que se falasse de certificações. Eu não estou falando muito de certificação, porque isso vai entrar na próxima plenária, só estou falando como foi evolucionando e sendo mais específico, e ir ampliando e reconhecendo que esse tema é de bastante importância. Para ir diretamente aos quais são os principais pilares que nós definimos como relevantes no interior da comissão,
Basicamente, nós planteamos nos primeiros objetivos, que são 5 pilares fundamentais para poder aplicar estes conhecimentos. Em primeiro lugar, está o interior dos processos de investimento. Basicamente, que os fundos de investimento têm que ser tomados em considerações ASG. O segundo pilar, nós temos os lados dos riscos, são matérias de risco. Por um lado estão os temas ambientais, e nós estamos vendo que podem gerar riscos e também oportunidades de investimento, mas não podemos deixar a um lado os riscos. E é necessário que para a gestão de riscos, temos que tomar em conta o sistema ASG. Também temos que ver os direitos corporativos. Existe uma possibilidade para entrar em comitês técnicos, administrativos, entrarem nos boards. É muito importante que se considere e se use esses direitos corporativos de tal forma que possa velar pelos direitos do sistema ESG. No quarto pilar, que tem que ver com a divulgação, se bem que é importante que tenha bastante claro e plasmado em manuais, políticas internas das administradoras, o que eles estão fazendo, também é importante que esse conhecimento chegue até os afiliados e trabalhadores, que se diga o que está fazendo com os recursos pensionários. No quarto pilar, temos a divulgação, e atualmente nos 2 documentos que são consultas públicas para os trabalhadores e que tem que ver com a estratégias de inversão. Eles podem saber o que eles podem fazer com o seu sistema de investimento, e tem que ver com a certificação dos funcionários. Durante os 2 primeiros anos que foi emitidos os 4 primeiros pilares, nós podemos ver que os conhecimentos eram bastante básicos, em alguns casos eram totalmente ausentes, tanto do lado do fundos de pensão, como reguladores e supervisores, e foi quando começou a trabalhar em certificações, identificar certificações adequadas para gestores de recurso. E foi nesse sentido que foi colocando a obrigação de um funcionário de área de riscos que contasse pelo menos com uma das 3 certificações internacionais que são consideradas como as mais completas a nível internacional. Nesse sentido, nós entendemos que esses 5 pontos, ou 5 pilares, aborda todos os temas em matéria ASG, porém, a nossa última modificação normativa que foi feita nesse 16 de fevereiro deste ano, nós quisemos aprofundar um pouco mais. Nós falamos um pouco sobre o marco de divulgação, e sabemos que existe marcos de divulgação reconhecido a nível internacional com informação não financeira, e é necessário que se comece a tomar essas práticas. Nós estamos pedindo aos fundos de pensão que comecem a utilizar ou marcar essa divulgação, utilizando esses esquemas. Também é verdade que existe bastante informação ao redor dessas temáticas, como bônus, fundos especializados, ou para as inversões, os investimentos ainda são, como o fundo de pensão, já estão acostumbrados a fazer esse investimento dentro da solicitação ASG, com sistemas alternativos para poder identificar quais são as entidades ou equivalências que eles estão buscando como administradores de fundos de pensão, ou critérios ASG que o gestor está adquirindo. Por último, não menos importante, esses documentos classificatórios que, para saber se um projeto é verde, as taxonomias, e o México conta com uma taxonomia desde março do ano passado. Basicamente, nós estamos começando a solicitar que todas as carteiras de investimentos dos fundos de pensões tenham essa taxonomia, que os fundos de pensões vão nessa direção, que tenha o México como país. É importante também mencionar
que essa estratégia que a CONSAC desenvolveu não foi sozinha, se formou com uma equipe muito ampla, onde estão envolvidos todo o sistema financeiro, o secretário de Fazenda, as organizações regularizadoras, e todas essas entidades têm um interesse diferente nesse grupo de trabalho. Para poder desenvolver de uma melhor maneira um sistema financeiro que aponta a toda a sustentabilidade, ou seja, não é só com o fundo de pensão, senão também com os emissores, a banca, as asseguradoras e, ao final, todo o sistema financeiro. E eu gostaria de compartilhar um pouco dos objetivos e como a gente se está basando para fazer essa regularização e alcançar objetivos em curto, medianos e longo prazos. Aqui nós vemos que tem algumas que têm check, que já estão bastante avançados, que se estão atendendo com revisão, com diferentes exercícios que têm sido feito, porém ainda existe bastante temas que ainda deve ser evolucionado. Eu agora quero centrar-me um pouco naquelas que não têm check, para que vocês possam ver a doble materialidade e cenários de estresse e biodiversidade. Nós queremos transmitir às administradoras que são oportunidades, ou seja, em caso de que não se identifique essa variável que não tenha sido avaliado, podem perder boas oportunidades de negócios, podem perder essas entidades que têm uma boa oportunidade de crescimento ou esses fatores de risco, e isso poderia gerar uma perda catastrófica. A doble materialidade com os fundos de pensões e o que estão fazendo no meio ambiente e o que o meio ambiente pode gerar com toda a questão do ecossistema e que pode terminar afetando a relação de fundos de pensões, a materialidade deveria estar como ponto básico dentro das administradoras para ver os possíveis riscos que não são identificados da forma tradicional. Em cenários de estresse, o Banco Central desenvolveu um modelo muito complexo que busca identificar, de acordo às decisões que tanto o México ou outros países possam tomar para reduzir a temperatura global, como isso pode ir materializando alguns riscos em questão financeira, como poderia, por exemplo, o sistema energético, manufatureiro, e em diferentes cenários. Poderia também visualizar. Ou seja, devolvem variáveis macroeconômicas como taxa de lucros com variações mais específicas para passivos, ativos e também biodiversidade. Já escutamos falar muito nisso nos últimos anos. Os sistemas ecossistêmicos, a biodiversidade são muito mais complexos e afetam profundamente os sistemas financeiros e todos os sistemas. Se não forem considerados, poderiam gerar riscos importantes para os fundos de pensões. Então, pela sua dificuldade, os consideramos nos nossos objetivos. Então, eu vou encerrar aqui a minha apresentação e fico aqui, caso vocês tiverem alguma pergunta, alguma dúvida.
O próximo palestrante é Moisés Penha Pérez Penhalosa. Ele tem muita experiência, mais do que 35 anos de experiência como asset manager em diferentes instituições do setor dos bancos, na bolsa, os seguros aqui no México. Foi parceiro de uma empresa consultora muito importante no mundo. Agora trabalha na América Latina. Estudou administração de empresas na Universidade Anáhuac e também tem estudos na IPAD, foi conselheiro no Instituto Mexicano de Executivos, o Instituto Pan-Americano de Alta Direção de Empresas e da Associação Mexicana de Recursos Humanos. Ele é porta-voz oficial para temas de aposentadoria. Ele analisou as tendências, motivações e atuais preocupações dos trabalhadores da nossa região em relação às questões dos trabalhadores e aposentadoria. Vamos passar o microfone para o senhor Penhalosa para que ele possa compartilhar a sua ampla experiência com o painel. Obrigado. Podem me escutar? Vou partilhar minha tela. Obrigado pelo convite da CIS para participar nesse evento tão importante, pessoalmente e profissionalmente. Eu vou compartilhar algumas ideias importantes sobre investimentos. O título da palestra é A Educação e a Melhoria do Bem-Estar Financeiro dos Trabalhadores. Aqui no convite, com o tema central dessa conferência, investimentos em fundos de pensões, com o objetivo de conhecer melhores práticas para gerir os investimentos, sem dúvida, eu vi três características desse setor muito importante que gere recursos. Em primeiro lugar, são instituições muito profissionais. Já vimos o tempo e o profissionalismo com o qual administraram os fundos de milhões e milhões de pessoas na América Latina, também com rendimentos muito bons, geralmente, a melhoria no bem-estar financeiro das pessoas fica nas mãos desses profissionais que administraram esses grandes rendimentos. E também, muitas vezes, na região, há perguntas sobre o processo. O processo é bom, permite a tranquilidade dos trabalhadores, milhões de trabalhadores na região, para que eles possam ter um fundo de pensões importante para melhorar a situação na região. Falamos já sobre o convite e eu queria falar de uma questão que geralmente não é associada à questão dos investimentos. E agora, com essa gestão da poupança, a crise nos indicou que há problemas com a população. Em primeiro lugar, a população não conhece, não tem bastante informação sobre economia, finança. Quando perguntamos para eles sobre investimentos, finanças, eles, na verdade, acham que não têm bastantes informações. Então, essa primeira parte limita também a capacidade de tomada de decisões favoráveis, ou seja, as que de forma alinhada eles poderiam tomar. Porém, quando associamos isso com uma falta de conhecimento, na verdade, essa é uma limitação para tomar melhores decisões. É uma condição que eu vi em toda a nossa região. Depois, derivado da falta de conhecimento, com a falta da capacidade de tomada de decisões, isso leva a uma má saúde financeira geral na população. Temos um produto bom na gestão, mas precisamos trabalhar mais especificamente para gerar uma melhor saúde financeira associada a uma melhor saúde em relação ao patrimônio, às poupanças na região. E a quarta parte seria também a primeira conclusão. A população tem incerteza sobre a vida e a aposentadoria.
a gente envelhece e assim temos mais incerteza. E então é por isso que eu queria agradecer a conferência, porque podemos falar de um tema diferente. Claro que há investimentos bem-sucedidos, mas também precisamos organizar isso e ordenar para os donos das grandes poupanças orientadas à aposentadoria. Então, eu me pergunto o que está faltando para podermos fechar, para encerrar esse ciclo. Sem dúvida, é nos focalizar na educação financeira. Mas como? Às vezes falamos das pessoas que poupam, né? Economizadores, mas quem são eles? Em muitas regiões, a educação financeira sumiu, não há mais esses hábitos educacionais da população. Na verdade, eles não conhecem, não têm bastantes informações para tomar decisões corretas e depois eles são adultos, então temos essa falta de certidão. E também não podemos nos esquecer dos idosos. Às vezes vemos isso na região e prevalece ao longo do tempo. Qual a nossa obrigação? Eu acho que devemos nos preparar para desafios que não controlamos na região, que vemos no mundo e que nos afetam. Isso é preocupante. A falta de educação financeira. Quais os retos? Alguns retos que não controlamos. O primeiro seria que as pessoas vivem muito mais. Às vezes, isso era calculado para certa idade. Aqui no gráfico vemos como evoluiu e como vai continuar evoluindo a longevidade. Por exemplo, o Uruguai, em 1950, o Uruguai era o primeiro país na América Latina com esperança de vida de 66 anos. Há apenas 2 anos caiu para o quarto lugar, mesmo que a idade cresça em longevidade. E é uma expectativa preocupante, entre aspas, o penúltimo lugar nessa tabela dos principais países longevos, com o Chile em 92 anos. Então, a preocupação é que a população vai viver, mas não vamos poder controlar. Também temos mais trabalhadores no setor informal e é uma característica da nossa região. Na América Latina, temos aproximadamente 140 milhões de pessoas no setor informal, seria mais ou menos 50% da população ativa economicamente falando na nossa região. E o México, por exemplo, quase 60% no setor informal, e vemos vários dados na região. É importante porque todas essas pessoas não têm contribuições formais para a saúde, aposentadoria, porém, essas pessoas irão envelhecer e irão gerar pressão importante sobre o governo para sua manutenção na aposentadoria. Também já vemos que quase em todos os países da nossa região há algum tipo de reforma aos sistemas de pensões por diferentes razões e fico preocupado por o aumento da idade mínima de aposentadoria, porque não quer dizer apenas que os trabalhadores vão trabalhar mais, mas também é um risco para toda a população. Número 4, em relação aos administradores, eu admiro muito os sistemas financeiros. Ninguém pode controlar a volatilidade desses sistemas. A gente já viu na pandemia, infelizmente, algumas pessoas foram obrigadas a atrasar a sua aposentadoria. Eu acho que ninguém gostaria de se aposentar no momento de uma crise financeira, porque é um impacto sobre o sistema financeiro. Porém, o desafio é importante, mas no qual podemos agir é como melhorar o bem-estar financeiro das pessoas. E aqui devemos a importância desse tema para o associar com os resultados na gestão dos ativos. Alguns dados que eu gostaria compartilhar com vocês é um estudo que
fizemos assim cada ano, o último relatório nos fala que mais ou menos 10,5 horas por mês a população pensa ou tem estresse em relação ao efeito financeiro que representa problemas para organizações, empresas de produtividade, 10,5 horas com esse estresse. E eu acho que o primeiro lugar, pouco mais dos 50% da aposentadoria, como falamos no começo, tem muito a ver com dívidas, pessoas que dependem economicamente de nós, despesas diárias, despesas médicas na aposentadoria. Então, estamos aqui falando quase de um número perto de 75% das pessoas que falam nessa preocupação derivada da má saúde financeira que existe hoje, em geral, na região. Para resumir, temos 4 desafios principais que não podemos controlar: longevidade, informalidade no trabalho, mudanças nos sistemas de pensões que iremos ver, sem dúvida, mais e mais nos nossos países, e a volatilidade dos sistemas financeiros. Porém, há um desafio que podemos resolver e delimitar através da educação financeira: o bem-estar financeiro. A gente pode fazer isso para a vida, para a aposentadoria, com uma educação financeira correta e antecipada para a população. Ou seja, está nas nossas mãos e podemos gerar isso de forma ativa. E podemos também segmentar a educação financeira. Quando falamos em bem-estar financeiro, saúde financeira, é a mesma coisa para homens e para mulheres. Há dados? Infelizmente, não há. Mas sabemos que é muito mais complexo para as mulheres por 4 fatores: a desigualdade em termos de salários entre homens e mulheres, o que é um problema importante para esse bem-estar financeiro das mulheres. Também há uma menor densidade de contribuição aos sistemas de seguridade social, principalmente em relação à maternidade. Ser mãe, em muitos países, obriga as mulheres a pararem de trabalhar, então essa contribuição muitas vezes é reduzida. E é importante porque isso vai determinar a quantidade da pensão das mulheres. Também temos conhecimento da situação na Argentina, por exemplo. Eles estão avaliando a possibilidade de reconhecer as semanas perdidas em função dos filhos para tentar fechar essa lacuna que existe derivado da maternidade. Também a esperança de vida, dados gerais: as mulheres irão viver 6 anos mais do que os homens, e isso é muito, muito complexo, especialmente considerando o alto custo da saúde das mulheres. Tem também a desigualdade no salário, contribuição de trabalho, tem maior esperança de vida, tem um impacto com os homens, e isso vai gerar desigualdades em termos das possibilidades de melhorar o bem-estar financeiro das mulheres. E aqui eu queria falar também sobre um tema particular. Temos certeza que a educação financeira tem que basear-se na situação. O que quer dizer isso? Há vários momentos na vida da gente, por exemplo, o capital humano, se fosse a nossa bolsa econômica, a nossa vida ativa, tem várias etapas, a partir de sermos estudantes, depois o primeiro trabalho, mais ou menos com 30 anos, família, a composição social, também acima laboral, o ponto mais alto laboral e aposentadoria. Então, aqui vemos a importância da educação financeira. Deveríamos compensar essa perda de capital humano com a vida de trabalho, e isso vai nos permitir capitalizar os resultados da gestão do patrimônio com o capital financeiro. É a teoria com a qual deveríamos começar a administrar essa perda de capital humano com mais poupança. Então, o que podemos fazer para melhorar a saúde financeira das pessoas?
não tem que ser apenas uma palestra, uma teoria. Então, eu vou apresentar 4 ideias particulares. Número 1, ajudar todos os nossos colaboradores a pensar no futuro. A gente não pensa no futuro. As pessoas jovens na universidade, por exemplo, eles falam apenas tenho 25 anos, tenho muito tempo, tempo demais. Então, sim, assim, mas devemos aproveitar isso, porque na verdade é muito rápido o tempo que passa do trabalho até a aposentadoria. Número 2, devemos ajudar eles. Às vezes nos perguntam como começamos a fazer o projeto, às vezes têm objetivos, às vezes conseguem isso. Porém, na etapa da aposentadoria, o que há após esta parte na vida? A aposentadoria deveria ser holística, não apenas econômica. Porém, muitas vezes falta um projeto. Número 3, podem ler também o quadrinho e li com a Mafalda, mas então convertir, tornar-se espertos em estratégias do bem-estar financeiro. Não somos, então administramos as nossas oportunidades, porém, se fôssemos estrategistas financeiros, poderíamos fazer o que fazem os asset managers das economias feitas hoje. Essa falta de economia faz com que a gente não tome decisões importantes, corretas para maximizar. Número 4, o mais importante e mais simples no mesmo tempo, agir. Às vezes temos uma boa intenção, porém não fazemos nada, não executamos a intenção. E isso é importante porque vocês sabem muito bem que o tempo é importante, o interesse do tempo é importante. O Woody Allen falou que 90% do sucesso simplesmente é baseado em insistir. Então, é assim, na medida em que a gente passar pelos momentos da nossa vida. E para começar a encerrar, eu queria mostrar uma imagem para vocês, apenas 2 minutinhos. Foi uma imagem que forneceu um exemplo muito bom de onde a gente está e para onde a gente quer ir. O que é a educação financeira? Fornecer às pessoas informação e conhecimentos e ajudar a desenvolver as habilidades necessárias para avaliar as opções e tomar as melhores decisões financeiras. Eu gostaria de pedir para refletir nessa pergunta. Porque enquanto a gente não resolver a pergunta, iremos ter problemas de má saúde financeira com muitas pessoas, a falta dessa demarcação na definição. Hoje vemos como geracionalmente temos uma problemática da aposentadoria na América Latina. Leva tempo mudar hábitos para tomar melhores decisões. E com a educação financeira situacional, e por isso eu queria falar nisso, precisamos atender a segmentação da população para não ter grandes programas únicos que tentem abranger situações particulares de cada uma das gerações. Para ter incentivos, preocupações muito particulares. E por isso é importante o segmento para a educação financeira, para poder atender esta pergunta. E por que é tão importante? Porque eu mostrava a imagem. Isso mostra os 2 mundos que nós estamos hoje nessa conferência. A parte direita, que é a parte verde, são as gestões dos ativos novidosos, fortalecidos, renovados, constantemente na mesma situação, obriga a que eles estejam assim. E aqui mostra aquele que tem um aspecto de medo, com falta de confiança. Eu convido vocês que, através da educação financeira, que esta grande zona verde possa crescer e sufocar essa zona escura e dar um melhor bem-estar financeiro através da educação para as pessoas. Por quê? Porque eu gostaria que se evitasse esse quadro, essa foto que a gente pode ver, esse desenho é um desenho espanhol. A Europa vai muito adiante em questão de ativos e é preocupante se nós não tomamos ações
Aí, em questão de educação financeira, nós vamos gerar problemas nas próximas gerações que estão passando por problemas pensionários. Ter mais responsabilidade, uma menor dependência do sistema tradicional governamentais, com uma esperança de vida, com custos de vida que são muito mais altos, e isso causa crise no sistema pensionário e nos obriga a ser mais responsáveis, a ajudar ao indivíduo a ser mais responsável e gerar mais fundos. Quero agradecer esse convite e eu estou aqui para responder em alguns minutos mais qualquer pergunta que tenham sobre este tema. Muito obrigada, Maestro Moisés Peñalosa. Nós queremos realmente agradecer a sua participação, a sua aportação. Queremos fechar esse painel do Dr. Jorge, licenciado da Universidade de Novo Leão. Também, atualmente, ele é titular da Universidade da Afore 21, onde ele também tem sido o diretor financeiro e outros cargos. Ele é titular da Banca de Valor e titular da Universidade Financeira Mexicana de Seguro Social. De 2001 ao 2003, ele foi secretário no âmbito, ele foi professor da Faculdade da Economia da UAM, assim como diretor do Centro de Investigação Econômica desta universidade. Também ele foi catedrático no Instituto Tecnológico de México e está adiante, doutor Melendez. A pergunta dos três conferencistas estaremos respondendo ao final com o maestro Alcântara. Muito obrigada. Boa tarde a todos. Eu creio que nós precisamos pedir que a minha câmera seja ativada. Eu vou falar, eu vou compartilhar a tela. Boa tarde a todos. A Conferência Interamericana de Segurança Social, a Comissão de Atuaria e Financiamento deste desenvolvimento. Queremos agradecer a nome de todos, do nosso diretor-geral. Ele não pôde estar hoje, quero pedir desculpa em nome dele, Davi Rassu. Eu vou fazer a apresentação, vou mudar um pouco, porque ele tinha preparado algo diferente para vocês. Eu gostaria de falar de alguns temas relacionados com os fundos das Afores e, sobretudo, a Afore 21 no Banorte. O nosso sistema iniciou com 12 Afores sociais de investimento, nas quais eram administradas pelas Afores e que originalmente podiam investir somente em dívidas governamentais. Com os anos, foi evolucionando, permitindo diversificar, de tal maneira que em 2008 nós já tínhamos 5 fundos de investimento para todos os trabalhadores. E em 2019, transitamos para um sistema de Afore regionacional, com a vantagem de que eles tinham uma estratégia de investimento de por vida para os trabalhadores, porque todos os trabalhadores que estivessem poupando durante toda a sua vida, eles não teriam que mudar de Afore em alguns casos onde existia turbulência no mercado financeiro,
porque sair de uma Afore para outra, ou de um fundo ao outro, era complicado, tinham desvantagem, agora eles já não têm essa necessidade. Agora, a longo prazo, durante toda uma vida, o portfólio vai acumulando de acordo à idade, onde ele tem que tomar, onde ele pode tomar mais risco ou menos risco com a sua idade de retiro, ou no caso da aposentadoria. Nos últimos anos, a autoridade reguladora do sistema, a Comissão Nacional de Aposentadoria Nacional, está fazendo algumas mudanças para fazer diversificações de fundos, para que possa evolucionar de 97 até o dia de hoje. Existe a possibilidade atualmente de ter um regime de investimento, onde se contempla 9 classes de ativos como instrumentos, onde nós podemos investir em renda variáveis, em ações nacionais, em renda variáveis, ações internacionais, em mercadoria, em dívidas privadas de empresas privadas nacionais, de estruturados em fibras, em dívidas internacionais, governamentais, e em outros ativos. E isso nos permite alcançar um grau de diversificação bastante importante, com consequências de benefícios os quais eu vou estar me referindo em um momento mais. Como contribui o sistema de poupança no sistema de economia, a parte de permitir que os trabalhadores tenham uma taxa de reemplaço mais elevado. Também os fundos desempenham um papel bastante importante na economia mexicana, nesse caso. Nós somos o motor de crescimento e de poupança de quase 4,75 de cada 5 pesos da poupança de Fundo Nacional das Afores, que são as administradoras de fundos para aposentadoria. E eles são os responsáveis de coordenar ou administrar o fundo para os trabalhadores. E eles estão, que na atualidade representa 20% do produto interno bruto do México, 5,95 bilhões de pesos, dos quais 1,8 bilhões de pesos, 7,5%, está investido em instrumentos diretos no desenvolvimento da atividade econômica do país, que financia a dívida privada, ações de empresas, instrumentos estruturados e fibras, e, em particular, nos investimentos das Afores, na estrutura nacional, o montante ascende a mais de 8 mil milhões de pesos, praticamente a metade da estrutura nacional é financiado pelo Fundo dos Trabalhadores Nacionais. Quase 90% dos investimentos totais neste setor no setor de energia, através de secais e CELFs, que são feitos através das Afores. Somando tudo isso, isso é parte de um círculo virtuoso dos recursos dos trabalhadores, elevam o valor interno que se utiliza para financiar a atividade produtiva do país, promovendo a geração. As Afores nos sistemas financeiros, nos convertimos em um intermediário financeiro, como parte do sistema financeiro mexicano, que aporta ao sistema econômico 6 bilhões de pesos nessa atualidade, o que
captamos os recursos, as aportações dos trabalhadores para o fundo de aposentadoria e investimos, já seja em ações de empresas ou em dívidas do governo ou das empresas, de uma ou de outra maneira, ou em projetos específicos, como estrutura como os cetáceos, que são certificados de capital de desenvolvimento, as fibras, que são investimento em projetos de imobiliários, e entre outros. Nós somos um setor no qual alcançamos um grau de diversificação bastante importante para a segurança dos fundos. Quase 14% dos ativos estão investidos em instrumentos no estrangeiro. Na diversificação, nos ajuda a mitigar os riscos e nos permite ter acesso às distintas regiões geográficas. Enquanto aos mercados, contribuímos com a estabilidade do sistema financeiro, a gerar rendimento para os trabalhadores. Em 2023, essa plusvalia, o incremento nos valores de fundos, subiram a 460 mil milhões de pesos, e nós somos investidores que cremos nas práticas responsáveis e exercemos nossa influência para que as empresas que recebem financiamentos dos nossos fundos tenham certas práticas de equidade no interior delas e do governo, no interior também das empresas e do governo. Nós ajudamos a impulsar a equidade, tanto para homens como mulheres, nas juntas diretivas, e que exista um governo adequado. Também é importante destacar que a nossa aportação para o Afore e para a aposentadoria, e com o crescimento das Afores, nos permitiu crescer em investimento com uma curva de rendimento para bônus governamentais, a par das Afores, que têm aumentado seu sistema governamental desde o início, em 1998, até o dia de hoje, acrescentou um prazo de vencimento governamental do governo mexicano há quase 8 anos, quando antes era somente 1 ano. Também se encontrado vários estudos onde se tem demonstrado com toda claridade o que as Afores e o Fundo dos Trabalhadores gera poupança adicional. Se gera uma poupança adicional com o sistema, e de fato a poupança bruta nacional passou com o crescimento das Afores de 1,1 milhões de pesos em 1997 a 6,2 bilhões de pesos em fechar em 2023. É dizer, se multiplicou um fator de 5, mais ou menos, o fator de rendimento neto que as Afores têm dado para os trabalhadores desde 1997 representam um 4% em termos reais, de tal forma que os fundos atuais, os 6 bilhões de pesos investidos nas Afores para os nossos trabalhadores, a metade vem de rendimento, não de aportações, senão que são de rendimentos que eles têm alcançado. Também, ademais destas inversões para a poupança, e as próprias Afores estão insistindo na importância de fazer investimentos com
governança, com o governo corporativo, com critérios ASG. Eles têm encontrado que o fundo que eles investem com um critério ASG tem uma possibilidade de sobrevivência muito superior que os fundos tradicionais. A longo prazo, em lapsos de 10 anos ou mais, esses fundos dão um retorno muito mais elevado, muito mais alto aos investidores, e por isso eles estão impulsando esse investimento em México. A CONSAR levou modificações na regularização em 2022 para que seja obrigatório que a Afore tenha que ter ASG em suas regularizações. Por isso, em 2022, as Afores investiram mais de 110 bilhões de pesos no ASG e antes era apenas 1 bilhão. Então, é importante mobilizar esses saldos de ouro, esses bônus etiquetados verdes representam mais do que 3% dos ativos netos dentro dos investimentos da CIEFORES, equivalentes a 181 bilhões de pesos. E as Afores participaram em 2023 no mercado de bônus, por exemplo, no primeiro bônus de desenvolvimento do governo federal, com critérios ASG, que vai acabar em 2035 com um investimento de 6,8 bilhões de pesos nesse investimento. E com a Afore 21 Banorte, como exemplo do que os Afores fazemos nesse caso, nos preocupamos com a medição do impacto ambiental dos nossos investimentos. Temos um compromisso também para mitigar as consequências da mudança climática e, por isso, também medimos a nossa pegada de carbono no nosso investimento, alinhados com uma agenda de acordo com o Acordo de Paris. Investigamos os riscos físicos e de transição ambientais, temos uma estratégia climática para o setor imobiliário como prática permanente e também no interior das Afores e especialmente na Afore 21 Banorte, nos preocupamos com a incidência em políticas e programas para impulsionar a igualdade de gênero para os nossos empregados. Ou seja, temos objetivos específicos para reduzir essa lacuna salarial também. E agora na Ford é 50% homens, 50% mulheres. As Afores também tentamos incidir no governo corporativo das empresas que promovemos com os nossos investimentos, exercendo o nosso voto com responsabilidade para que haja conselhos independentes com inclusão para que mulheres participem também, que sejam empresas com uma redução da diferença salarial com práticas de compensação com critérios de sustentabilidade e de inclusão financeira. Mais concretamente, como se reflete essa política de investimento com critérios ambientais, sociais e de governo corporativo, com os 48 bilhões de pesos no nosso caso, mas é similar a outras Afores, além da Afore 21 Banorte, promovemos crédito para mulheres e pequenas empresas, microempresas em municípios vulneráveis também. Fazemos incidência no setor da água purificada para consumo humano, reutilização da água
também incidência para geração de energia elétrica renovável, para economizar energia, são os projetos que promovemos, geração de água, energia, empréstimos para mulheres, também para empresas pequenas, bolsas para estudantes e para mulheres beneficiadas e também financiamento para a criação de novos hospitais em áreas onde moram pessoas de baixa renda. Simplesmente queria compartilhar um panorama do sistema de poupança para aposentadoria em termos do tamanho e como são investidos os ativos dos trabalhadores, também em relação às tendências mais recentes de investimento com critérios ambientais, sociais e de governança corporativa. É o nosso compromisso e para encerrar, eu fico aqui também à sua disposição e mais uma vez, obrigado à Conferência Interamericana de Seguridade Social pelo convite a este webinar. Muito obrigado. Pronto. Muito obrigado a todos os palestrantes. O painel foi muito bom. Começamos com o Paulo Mundon sobre situações geopolíticas, inflação, que com certeza afeta os sistemas de investimento e de pensões, especialmente as respostas sobre AIs, sobre as mudanças, os portfólios, as ações requeridas. Depois, Eric Pérez Cosio, que falou dos investimentos em fundos de pensões, salientando uma particularidade muito importante sobre a ESG. Em 2016, era voluntário, agora é obrigatório, evoluiu. Então, isso melhora a qualidade de vida, não apenas dos fundos, mas também dos aposentados no momento de receber a pensão. O senhor Pérez Penhalosa falou também dos fundos de pensões e, mais especificamente, educação financeira, longevidade, três pilares em cada cenário no qual podemos fornecer educação sobre os fundos de pensões e também a apresentação do senhor Rassu sobre fundos de investimento e diversificação, como em 1997 eram apenas instrumentos de dívida do Estado. Alguns países, como o meu, ainda temos essa situação. Os fundos de pensão são utilizados para criar dívida pública e em 2018 a agenda se diversificou. Também vocês escutaram essas apresentações tão importantes e temos a mais perguntas específicas. Eu vou ler as perguntas cronologicamente. A primeira é sobre a apresentação do Paulo Mondoa, da AIS. Qual o papel dos outros atores da economia nas tendências sobre investimentos? De quem devemos nos aproximar? Talvez das instituições para investimentos em fundos. Tenho que repetir a pergunta. Você escutou a tradução em inglês? Yes, I got you. Sorry, I did not open my mic. Thanks. Escutei a tradução, tudo bem. Qual o papel dos outros atores da economia nas tendências sobre investimentos? Com quem devemos falar para pensar o tema das tendências em investimentos? Então, é a primeira pergunta. A segunda pergunta: quais experiências de investimento podemos estudar como bem-sucedidas, não apenas na região, mas também no mundo, nessas experiências? Gostaria de responder? Okay, thank you very much. Muito Quickly, obrigado. on the first question, towards the end Muito of my rapidamente, presentation, sobre a I primeira tried to lay out social pergunta. security No institutions final da and minha apresentação, eu economic falei financial claramente que islands that as they are instituições de seguridade social and they found não that the traditional são assessoras de of the investimento. investment agenda. Porém, com o conceito tradicional da agenda de investimentos, que é transferir o capital,
a empresários. Ou seja, nesse contexto, as instituições não. As instituições precisam de investidores, empresários que querem investir, mas que não têm capital. Então, precisamos de um equilíbrio para que exista um mercado. Basicamente, precisamos de oferta e demanda. As instituições vendem o capital, põem o capital à disposição. Ou seja, a economia não pode absorver os recursos gerados pelas instituições de seguridade social. A pergunta aqui é quem investe? Tem que ser um governo que permita que as pessoas investam. Iremos ter que ver as questões fiscais, as leis, riscos de segurança, tem a ver também com um ambiente de risco, porque se houver muito risco, as pessoas não vão estar ali. O governo tem um papel importante, o setor privado também, as instituições de seguridade social para fornecer capital. Em relação ao segundo exemplo, você estava perguntando sobre investimentos bem-sucedidos, exemplos no mundo, né? Eu acho que há muitos exemplos, e para sermos justos com todas as instituições, eu vou me focalizar nos princípios sem mencionar um país especificamente. Com o mandato, quando eu compartilhei a minha apresentação, falei em mandatos. Um investimento bem-sucedido não é apenas uma instituição na qual há rendimento positivo, né? Ou seja, você pode ver a instituição como um bom investimento, mas qual o impacto no ambiente? Qual a contribuição para a seguridade social nessa oportunidade específica de investimento? Para considerá-la bem-sucedida, precisamos vê-la de forma integral em todo o seu funcionamento. Por exemplo, eu falei em instituições, né? Se você tiver um bom fundo de seguridade social que investa na diáspora com bons rendimentos e se houver uma taxa de inflação nacional pela falta de evolução como instituição, os fundos vão ser repatriados. Você não vai falar que o investimento foi muito bem sucedido. A ideia é que os esquemas de seguridade social contribuem a melhorar a estabilidade macroeconômica do país e contribuem também a promover a seguridade social. As dinâmicas, o nível do mercado, os benefícios. E outra questão com os benefícios, como já falei, é que você tem uma taxa de reemplaço de 30%, mais ou menos. Investment is an investment that contributes in promoting the social security mandate. And depending on the country in which you find yourself, depending on the economic environment in which you find yourself, then you can appraise based on the contribution of investment and the outcomes on social security. Thank you very much. Da segurança social. Muchísimas gracias, señor Paul Mondoa. Thank you very much, Mr. Mondoa. Pasamos en segundo lugar a los demás panelistas que interactuaron en este espacio. Não escuto nada. Eric Ocio, va a la siguiente pregunta. Vai a seguinte pergunta. ASG, e qual é a metodologia que existe? Também é para o maestro Ocio. Quais são as áreas de oportunidades na matéria de investimento? Também nós temos pergunta para o senhor Moisés Perelouça, que rol tem, qual o papel que tem e que áreas de oportunidades pode ser observada para os cidadãos. E, por último, o senhor Jorge Melendes, qual é o crescimento das pensões e quais são as tendências que existem nesse mercado de investimento? Eu deixo as perguntas e os maestros possam responder na ordem que foi feito. Muito obrigado pelas perguntas. Em primeiro lugar, referente às metodologias e como medir a correta aplicação dos fatores ASG,
Atualmente, os fatores ASG e as metodologias que se atribuem são vastas, existem muitos critérios diferentes e diversas metodologias, ou seja, não existe uma forma única que possa incluir nos programas de investimento. A partir do sistema de investimento, pedimos que se incluísse de forma pontual, mas existem algumas características de ativos, por exemplo, como matéria de investimento de renta variável, provedores de informação especializada não financeira, esses provedores que já têm esses scores, que têm data points, que fatores ASG. Em matérias de risco, as administradoras não só têm que utilizar as qualificações creditícias que emite as agências qualificadoras, senão que eles têm que ter também uma qualificação própria creditícia adicional, e essa avaliação tem que ser considerada os 3 pilares, ele ambiental, social e governança, para poder assignar um risco antes de tomar uma decisão de investimento. Estes são exemplos específicos de coisas que se pedem e, ao mesmo tempo, terminam gerando que existam diferença nas metodologias que possam utilizar os gestores. E outras metodologias que também estão bem documentadas, com práticas internacionais, porém, não podemos dizer qual é a melhor e qual é a pior. Nós podemos dizer quais são as que estão se utilizando dentro do processo completo. Essas são em matérias de metodologias. Em oportunidades de investimento, eu creio que pode ser visto de diversos ângulos. Em primeiro lugar, se nós vemos as diferentes administradoras, por exemplo, no caso do México, as diferentes Afores, todas elas têm fortalezas e debilidades, ou seja, áreas onde podem melhorar, ou seja, na fortaleza dos seus equipamentos, dos seus sistemas, nas suas políticas, nos processos que são desenvolvidos, processos internos, a governança de investimento nos processos internos, as certificações que são atribuídas para cada um desses times. Essas podem ser áreas de oportunidade que todo time de investimento deve melhorar. Também pode-se ver um pouco com um sistema um pouco mais amplo, com os ativos que tenham acesso. Isso pode cair um pouco mais do lado regulador, que vai ampliando o regime de qualificação e a sofisticação que tem as administradoras, e que isso lhes permita alcançar objetivos melhores, que são as taxas de mais adequadas, pensões mais adequadas para a etapa de aposentadoria dos trabalhadores. Aqui deixo até aqui eu vou parar com as minhas respostas e deixo para os demais conferencistas. No meu caso, são 2 perguntas: qual é o papel dos indivíduos no investimento? Existe uma grande limitação nessa influência que eles possam ter. São acumuladores de capital, delegando o capital em mão de profissionais que possam dar um resultado melhor. Eu creio que estão mais na parte das organizações gerar espaços suficientes que permitam plasmar a importância da antecipação e planeação da aposentadoria. É muito importante ter cenários realistas do que poderia passar se você não tem essa antecipação. Eu acho que nós temos que lutar um pouco mais com essa sombra de que agora eu estou jovem e tenho muito tempo para fazer as correções. Essa antecipação tem que ser um trabalho de forma educativa em todos os países onde não se fala desse tema da educação financeira, sem falar de gerações. Por exemplo, eu sim tive educação financeira, mas os meus filhos já não viram. É importante destacar a responsabilidade pessoal. Já não existe uma responsabilidade patronal, nem mesmo do governo. Hoje em dia, a questão individual tem que ser gestionada, e tem que entender que
quanto mais eles se envolvam, melhor vai ser e melhorar o seu futuro. Não depender de outro esquema que dificilmente vai poder mudar, porque é demasiado caro nesse momento, e é importante que eles sejam responsáveis. Sí, es la última respuesta, ¿cierto? A última resposta, verdade? Creio que tem uma pergunta que está pendente, eu vou para o maestro Meléndez. Qual é o futuro do investimento em pensões e qual a perspectiva ou que tendências existem dentro desse mercado? Claro, de fato, meus amigos, eles falaram um pouco nas nossas conferências, as tendências recentes em fundos de pensão, enquanto a estrutura de fundos, são os fundos generacionais, onde o indivíduo começa desde bem jovem, e depois vai variando a sua estrutura e sua assignação de ativos de acordo com que ele vai avançando em sua vida laboral. Isso falando enquanto a estrutura de fundos, mas claro que também buscando sempre diversificação, ou a maior diversificação possível, que permita diversificar os fundos. Outra tendência importante investimentos ASG, com um corporativo, com governança, com todos os sistemas, e essa é uma tendência recente que enfrentam bastantes retos. Como homologar critérios para fazer a avaliação e evitar práticas que não são desejáveis, como clean washing, ou fazer parecer que se está seguindo o critério, mas, na verdade, quando é somente um papel para cobrir o expediente. E é aí onde as tendências tentam homologar e conseguir vias nacionais ou internacionais para ver quais são os critérios que devem ser seguidos, homologando critérios para poder avaliar essas práticas. Em geral, são tendências que nós observamos que estão em crescimento dentro dos setores e algumas outras práticas que, pelo menos em alguns dos nossos países, é o investimento através de veículos, como são as fibras, que no nosso país tem sido mais recente. Essa tendência é nova realmente, onde o fundo pode ser investido em um fideicommício que tem dentro de si esse fideicommício com ingresso de renta ou aluguel de imobiliários, o desenvolvimento de imobiliários, onde pode estar pagando o rendimento para fundos de pensão. E também acontece com os certificados de capital e desenvolvimento, que se cria uma rentabilidade para esse projeto, se paga os inversionistas, e o fundo de investimento, esses fundos, eles vão ter essa pensão, e esse fundos generacionais, diversificações, investimento através de veículos especiais para aumentar a margem de investimento de ações públicas, também pode ser investido em projetos específicos, com infraestruturas e investimento com critérios ambientais, como o governo cooperativo, projetos que, como nós mencionamos antes, que tendem a ter probabilidade de sobrevivência e de êxito e dar um bom rendimento e retorno para a sustentabilidade do investimento e as práticas que vão administrar as práticas corporativas. Essa seria a minha opinião. Muito obrigada por todas as respostas. E para fechamento desta conferência, nós queremos passar a palavra para o actuário maestro Luiz Martini.
Muito obrigada a todos. Sí, muchísimas gracias. Muito obrigada, obrigada a todos. Agradecemos à equipe de trabalho, de segurança social, em especial o professor, o maestro Pedro, a todos os integrantes que fizeram possível a realização desse congresso. Quero agradecer ao conferencista Ossium, a Jorge Melendes Marrom, a Moisés Penhalosa, e também a maestro Pedro Alcântara, vice-presidente de Actuaria e Financiamento, e a audiência que nos acompanhou nesse painel. Queremos convidá-los para que participem destas atividades que vai estar durante essa semana de segurança social. Muito obrigada.